verso 8. Em tudo somos atribulados. Se você está passando tribulação, você está dentro dessa palavra. Porém, não angustiado. A dor não vai levar você para o hospital. Não vai levar você para a cama. Não vai levar você para uma situação de derrota, de te colocar no chão e te deixar lá. Perplexos, porém não desanimados. O desânimo não faz parte daquilo que está dentro de você. O Espírito do Senhor, o Espírito Dunamis, o poder de Deus está dentro de você. Amém. Não existe desânimo para quem está cheio do Espírito Santo. Não existe desânimo. Diga para o seu irmão, não existe desânimo. Você pode até ser perseguido, porém você nunca ficará desamparado, é o que diz o verso 9. Você pode estar abatido, de cabeça baixa, mas jamais destruído. Amém. Agora pule para o verso 16. Diz assim: por isso, não desanimamos. Meu irmão, falta de ânimo, desânimo significa eu estou sem o Espírito de Deus. Nunca diga eu estou desanimado. Nunca diga eu estou cansado. Isso é a mesma coisa de você jogar a toalha no mundo espiritual. Uma pessoa desanimada está sem o fôlego de vida. E não foi para isso que Deus te chamou. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vou repetir, porque talvez você não tenha entendido esse versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que você está passando, a dificuldade, a luta, ela é leve e momentânea. Ela teve um momento de início, mas também ela vai ter um momento de fim. Ela já está passando. Amém. E ela produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Posso ouvir um glória a Deus? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua santa, maravilhosa, bendita palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós agora, neste momento, uma unção de entendimento, para que nós possamos sair daqui cheios de Ti. Ainda muito mais animados, Pai, cheios, meu bom Deus, do Teu poder, da Tua glória, da Tua autoridade, para que nós possamos exercer tudo isso lá fora. Nós não queremos exercer dentro da igreja, mas nós queremos exercer, Pai, no dia a dia. Dessas portas para fora, onde nós somos afrontados, onde nós somos testados. Pai, que o Senhor esteja, meu bom Deus, neste momento, renovando as nossas forças, renovando, meu bom Deus, em nós esse fôlego de vida, esse espírito de explosão, o espírito dunamis, que é o Teu próprio espírito dentro de nós. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a manifestar a Tua glória, não só nas nossas vidas, mas na nossa família e na Igreja Grande Comissão Church, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós precisamos entender essa palavra. Principalmente quando nós estamos dentro da igreja. Quando nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Porque muitas vezes chegam irmãos para mim tão desanimados, mas tão desanimados, que tudo que eu falo, tudo que eu ministro, isso já aconteceu várias vezes. Os irmãos dizem assim, mas eu já conheço essa palavra. Não, eu sei, eu entendo isso. Sim, pastor, eu já ouvi. Então, o espírito de desânimo, o espírito de derrota está tão grande na vida daquela pessoa que tudo que você ministra sobre a vida dela parece que está bloqueado. A pessoa, ela se deixa envolver pelas situações do dia a dia, pelas circunstâncias, de tal maneira que ela se convence que tudo que Satanás diz para ela é verdade. Meus irmãos, Jesus Cristo deixou muito claro que nesse mundo nós teríamos aflições. Troca aflições por tribulações. Faz parte da corrida para a vida eterna. Porque se não fosse assim, você não valorizaria. Porque tudo que vem de graça, tudo que não te custa nada, presta atenção, tudo que não te custa nada não tem valor. Por isso que muitas vezes Jesus permite certas coisas nas nossas vidas para que nós possamos dar valor ao momento de bênção. Ao momento
onde a chuva serôdia, que eu estava profetizando alguns minutos atrás, ela caia sobre as nossas vidas e nós possamos dizer assim, valeu a pena crer nesse Deus poderoso. Porque esse momento de bênção vai chegar na sua vida. Talvez você não entenda isso que está acontecendo agora, mas preste atenção. O Evangelho não é para se entender. O Evangelho é para se crer no poder, na autoridade, no amor e na fidelidade do Senhor. É isso que você precisa ter na sua mente o tempo todo. Isso não significa que você vai ficar de braço cruzado, esperando simplesmente a bênção cair na sua mão. Muitas vezes pode acontecer assim, sim. Mas isso é uma exceção, porque você precisa estar disposto a fazer a sua parte para que você possa viver as bênçãos que Deus tem para a sua casa. O que você não pode deixar acontecer é ficar pelo caminho pensando que você é simplesmente um derrotado, que Deus não te ama, que todo o inferno se levantou contra você e que você não tem capacidade para vencer. Presta atenção. Se você está vivo, se ainda está respirando, ainda há motivação, ainda há força, ainda há entendimento e ainda há poder de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns irmãos diante de situações difíceis murmurarem ao invés de declararem aquilo que o Senhor diz na palavra dele. E o que o Senhor diz, pastor? O Senhor diz que independentemente do que você estiver passando, em tudo dai graças. Eu vi isso essa semana de um irmão aqui da igreja. Em tudo dai graças. É o que nós temos ensinado sobre princípios espirituais aqui na igreja. Desde que nós começamos. Nós precisamos aprender a dar graça no momento da falta de graça. Não quero falar aquele nome feio, que ninguém gosta. Mas no momento da falta de graça, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Mas como, pastor, ser grato no momento de dificuldade? É aí que Deus está testando a sua fidelidade. É aí que Deus está testando a força interior que Ele te deu. O que Ele te deu, presta atenção, você não pode deixar Satanás roubar. Você não pode trocar a felicidade e a presença do Senhor na sua vida pelo simples prazer de estar diante dEle por aquilo que Satanás tenta nos vender o tempo todo, que é derrota, dificuldade. Tem muita gente falando aí sobre 2023. E se você não é um extraterrestre, você já ouviu falar também sobre 2023. Existem muitas previsões ruins vindo por aí. Mas eu quero declarar sobre a sua casa e sobre a sua vida que nenhum mal te alcançará. A sua casa está guardada debaixo das poderosas mãos do Senhor. Eu te convido a entrar dentro da torre forte, poderosa que é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se refugia e está seguro. Mal nenhum te alcançará. E se eventualmente uma tribulação você passar, saiba disso, você já está sendo preparado e capacitado agora. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. O mesmo Deus que fez tantos milagres. Veja bem, não caia na tentação do povo do Egito, de falar mal do Senhor, de murmurar, de reclamar. Quanto mais você reclama, mais atenção, mais confete você está dando para o poder do inimigo. Sabia disso? Porque nesse mundo, ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao inimigo. Não se engane disso. Não existe o muro, ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro significa, eu estou servindo a Satanás. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não há um meio termo. E todas as vezes, vou repetir para entrar dentro do seu espírito, para sedimentar dentro de você. Todas as vezes que você murmura, você está glorificando aquele que veio para roubar, matar e destruir. É a mesma coisa de você dizer assim, o meu Deus não tem competência. O meu Deus não tem poder para me tirar de onde eu estou. E por isso eu estou reclamando. Para ver se Ele ouve, presta atenção. A palavra do Senhor diz que ninguém consegue nem ir para um lugar profundo longe da presença de Deus. Não existe profundidade que te tire da presença de Deus, que te esconda da presença de Deus. Não existe altitude que Deus não possa te enxergar. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe exatamente da necessidade de cada um.
Por isso é que o Senhor permite que nós venhamos a passar por esse tipo de situação, que na visão do nosso Deus, presta atenção, Deus não te vê da maneira que você vê. Deus não te olha da maneira que você se olha, que você olha para o seu irmão. Deus te vê de uma maneira especial, porque a única coisa que Ele pede para você é ser forte e corajoso. E Ele completa assim, porque eu sou contigo. Amém. Na tribulação, o Senhor está dizendo assim, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Presta atenção, Deus estabeleceu limite para todas as coisas. O dia tem 12 horas, não pode ser mais do que isso. Sol a pino, sol, claridade. À noite tem outras 12 horas. Existe o quente, existe o frio, existe a temporada de calor, existe a temporada de frio. Existe a temporada de bênção, mas existe a temporada de tribulação também. Estar na presença de Deus, presta atenção, viu, Otávio? Você que batizou ontem, Maria, Edilson. Estar na presença de Deus não significa que nós vamos ser vitoriosos nas coisas naturais. Porque quando Deus diz que em todas as coisas nós somos vencedores, Ele está dizendo assim, existe vitória para quem persevera. Amém. Existe vitória para o perseverante. Porque a tribulação, ela pode acontecer sim, mas é por um breve espaço de tempo. Por um curto espaço de tempo. Porque toda noite depois dela vem uma manhã ensolarada. O sol está brilhando. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar por toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Glória a Deus. Tudo que começa tem fim. Amém. Tudo que tem início acaba um dia. Vocês olhando para mim hoje com esses olhos azuis, cabelos loiros jogados de lado, um dia isso vai acabar. O Léo está olhando assim. Será que eu estou precisando de usar óculos? Não, Léo, essa beleza toda um dia vai acabar. Pode ter certeza absoluta. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Diga para o seu irmão, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A palavra do Senhor nos mostra que homens de Deus passaram por situações difíceis. Porque às vezes, falando assim, pode parecer, para alguns, apenas oratória. Apenas discurso do pastor, mas não. Eu quero te lembrar de um homem de Deus, um homem que fez a diferença no seu tempo. Um grande profeta, o nome dele era Daniel. Daniel, fazendo a vontade de Deus, Edilson. Fazendo a vontade de Deus, não se curvando às vontades do rei. Ele foi levado por uma cova que estava infestada de leões. E veja bem, uma cova infestada por leões é porque eles levavam essas pessoas lá para serem trituradas, para serem mortas, da pior maneira que pode existir. Uma pessoa sendo engolida viva, pedaço por pedaço. Os leões, eles não eram alimentados todos os dias. Eles deixavam os leões famintos justamente para que não houvesse conversa. Para que quando eles começassem a atacar, a pessoa não tinha outra saída, Jonas. Era morte. E Daniel, mesmo sendo um homem de Deus, sendo um grande profeta, você pensa que ele teve a oportunidade de se ver livre dessa cova de leões? Porque às vezes você olhando para você mesmo, diante do espelho, você pode se achar muito. Pai, eu prego a tua palavra. Pai, no teu nome eu expulso demônios. Eu curo paralíticos. Por que eu estou vivendo isso? Aí você vai se lembrar da vida de Daniel. Ele talvez fazia isso e muito mais. Mas dentro da cova dos leões, o Senhor não permitiu que mal nenhum chegasse a Daniel. Talvez você dentro de uma cova de leões por 5 minutos já seria uma eternidade. Daniel passou uma noite inteira. Talvez 10, 12 horas. E no outro dia, ele estava entre os leões. E o rei chegou, Daniel, você ainda está vivo? Sim, meu senhor, eu ainda estou vivo. Por quê? Porque o meu Deus me livrou dos leões. Meu Deus, aleluia. É assim que Deus faz, meu irmão. Mas por que Daniel ele foi livre da cova dos leões? Porque ele não duvidou. Porque ele sabia quem é que estava entrando com ele. Veja bem, Deus não te diz que vai te livrar do problema, mas dentro do problema, dentro da tribulação é que ele vai manifestar o poder dele. Amém.
Se Daniel tivesse sido impedido a entrar dentro daquela cova, se a história fosse diferente, talvez o poder de Deus não fosse tão manifesto como foi. A glória de Deus não seria tão grandiosa como foi. Junto com Daniel, haviam outras 3 pessoas. Quem se lembra do nome deles? Isso. E o nome em hebreu, porque esse aí era o nome babilônico deles. Ananias, Misael e Azarias. Amém? Eu tive de olhar aqui na minha colinha também. É tanto nome, né? Mas o importante é que a gente conhece a história. A palavra do Senhor diz que existiam outros 3 homens de Deus também. Homens de Deus. Não estou falando de ímpio, de pessoas que não fazem a vontade do Senhor. Eu estou falando de homens de Deus, que andavam na presença do Senhor e faziam a vontade do Senhor. Assim como você. Vou repetir para você tomar posse. Homens de Deus, assim como você. Amém. Homens e mulheres de Deus, assim como você. Amém. Que faziam a vontade do Senhor. E fazendo a vontade do Senhor, o rei os jogou aonde? Numa fornalha. Numa fornalha qualquer? Não. Como é que era essa fornalha? 7 vezes mais aquecida do que o normal. 7 vezes mais carvão havia ali do que o normal. A palavra do Senhor diz que quando um dos soldados chegou com Misael, Azarias e Ananias para lançá-los nessa fornalha, o simples fato de estar perto consumiu esse soldado. Esse soldado foi consumido pelo calor, não foi nem pelo fogo. Ele lançou os 3 lá dentro. E a palavra do Senhor diz que o rei de longe estava olhando e pergunta para os seus súditos, para as pessoas que estão do lado dele: mas nós não julgamos 3 homens ali dentro? Sim, meu rei, julgamos 3 homens ali dentro. Mas se os meus olhos não estão me enganando, eu estou vendo um 4º homem lá dentro. Meu irmão, Jesus é contigo. Amém. Glória a Deus. Jesus é contigo na fornalha de fogo ardente, acesa ou aquecida 7 vezes mais. Você precisa ter a certeza que Jesus, ainda que você não veja, Ele está ali com você. Porque evangelho, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, não é sentir. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: porque eu não estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. É porque talvez você esteja desanimado. Talvez é porque você esteja sem o Espírito de Deus dentro de você. Porque Deus não se sente, Deus se crê. Amém. Aleluia. Nós precisamos crer. O desafio não está em sentir. Porque muitas vezes a gente vai para o culto e diz assim: meu Deus, eu já estou todo arrepiado. Deus está aqui, hein? Não, meu irmão, presta atenção. Isso é meninice na fé. Porque não é sentimento. Deus não vai trabalhar nem falar por meio de sentimento, por meio de arrepios. Deus, Ele vai falar com você na palavra e você vai responder a Ele com as suas ações, com as suas atitudes, crendo que em meio à tribulação, Jesus está ali. Amém. O 4º homem vai estar com você, Aleluia. dentro da sua fornalha ardente. Lembra, guarda isso hoje, é um leve momento, uma leve tribulação, já está passando. Você tem que aprender a profetizar sobre a situação ruim. Você tem que aprender: pastor, mas eu não vou estar mentindo, eu estou passando e vou falar que está tudo bem? Sim. É assim que você tem que agir. Você não vai estar mentindo, porque você vai estar agindo segundo a palavra. Porque você vai profetizar contra aquele mal que está se levantando contra a sua vida. Porque toda vez que você profetiza contra o mal, você está dando glória ao Rei da Glória. Até que ele entenda ser o momento certo, até que o Kairos dele se alinhe com o nosso Cronos, para ele dizer assim: acabou. Acabou, porque até aqui eu permiti, mas daqui para frente eu não permito mais. É assim que Deus faz. Pastor, me dá mais um exemplo. Deixa eu te lembrar da vida de Jó. Não estou falando de qualquer um. Estou falando do Jó, o grande Jó. Posso dizer, sem medo de errar, o grande Jó. Porque foi o próprio Deus que fez referência a Jó, falando de Jó para Satanás, falando de Jó para o inimigo. Havia uma festa no céu, uma reunião no céu.
Aí os anjos do Senhor chegam e junto com os anjos do Senhor vem Satanás também. Ele frequentava o céu naquela época. E o próprio Deus disse assim, eu já contei essa história antes para você. O próprio Deus disse para Satanás, viste lá meu servo Jó? Servo justo, bom, fiel. Aí Satanás começa a falar, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Já viu quantos filhos que ele tem? Já viu a riqueza de Jó? Tira tudo que ele tem para o Senhor ver se na sua cara ele não blasfema. Olha como é Satanás. Olha como é Satanás. Maldito. Você acha que Satanás está brincando, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, fecha as brechas da sua casa, fecha as brechas da sua vida, porque Satanás ele só entra, sabe água infiltrando uma parede? Satanás trabalha dessa forma, é infiltrando, é por meio de infiltração, e infiltração acontece numa casa que tem brecha. Se a casa estiver selada, brecha ele não vai encontrar, se ele não encontra brecha, ele não entra. Amém. Diga para o seu irmão, o segredo está em fechar as brechas. Quer que a tribulação acabe, feche as brechas. Mas veja bem, não existia brecha na vida de Jó. Mas como assim, pastor? Só diz uma coisa, é para te mostrar que muitas vezes Deus vai usar a sua vida, vai usar a sua tribulação para esbofetear a cara de Satanás. Ele vai mostrar a sua fidelidade. Ele vai mostrar que um ser humano normal, comum, é capaz de vencer a tribulação sem que haja trapaça nas regras. Jó ele não tinha nenhum atributo especial. Ele era justo e fiel, mas ele não tinha uma unção especial. Ele não tinha uma capa de super-homem. Ele não tinha poderes mágicos. E Deus permitiu, só não toque na vida dele. E Satanás começou a entrar e a fazer bagunça. De um dia para o outro, você olha lá, ele perdeu tudo que ele tinha. Todos os filhos foram embora. Não é que eles foram embora para outro estado, outra cidade. Eles morreram mesmo. 12 filhos. Todos mortos. Perdeu tudo que ele tinha. Todo o patrimônio dele foi embora. Mas a palavra do Senhor diz que em nada ele blasfemava contra o Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É aí que está o nosso desafio, meus irmãos. Deus me deu, Deus tirou. Será que nós somos capazes de dizer da mesma forma? Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra é muito forte. Aí você pensa que Satanás se deu por vencido? Deu não. Satanás de novo foi diante do Senhor e o Senhor de novo mais uma vez. Viste lá meu servo Jó? Continua firme. Você não falou que se eu liberasse a vida de Jó, se eu não permitisse você tocar nos bens dele, na família dele, ele blasfemaria? Cadê? Estou falando com as minhas palavras. É claro, o Senhor encheu ele de saúde. Pele por pele, carne por carne, osso por osso. Verás se ele não blasfema contra ti. Vá lá. Vá lá. Mas, deixe ele vivo. Não toque na vida dele. Deus estabelece limites. Vá lá, toque na vida dele, toque na saúde dele. Mas, não tira a vida dele. Ele continua vivo. Deus estabelece limites. Presta atenção. A palavra do Senhor diz que Satanás desceu então mais uma vez e colocou uma doença em Jó. Você conhece a história? Colocou uma doença terrível, uma doença que fazia com que haviam muitos puses e muitas infecções. Um mau cheiro de longe se sentia. Ele era uma repulsa humana. Muitas vezes você pode ter se sentido assim também. Pai, eu estou me sentindo como um pus aberto, uma ferida aberta. Ninguém se aproxima de mim, ninguém fala comigo mais, ninguém me ajuda. Cadê os meus amigos? Presta atenção, Jesus continua aí do seu lado. Aleluia. O principal, você não está dando atenção, você não está indo para o seu quarto, em secreto, orar em secreto, buscar em secreto, jejuar em secreto, conversar com aquele que de fato pode resolver o seu problema. Jó, a
palavra do Senhor diz que a situação dele era tão terrível que ele se coçava. Eu não sei por que não usava os próprios dedos, as próprias unhas para se coçar. Talvez ele estivesse tão cheio de ferida que os dedos dele também eram sangue puro, tivesse talvez pele e osso apenas, e sangue e pus. Porque ele não usava as próprias mãos, ele não usava o corpo para se coçar. A palavra de Deus diz que ele usava cacos de telha para se coçar. Tamanha era a dor, tamanha a infelicidade, tamanha a tribulação. Nós precisamos aprender com esses grandes homens de Deus. Sabe por que você nasceu nessa época? Você faz parte dessa geração, eu e você. Porque quando eu falo você, eu falo de mim também. Sabe por quê? Porque nós, no lugar de Jó, nós não daríamos conta de passar o que ele passou. A nossa fibra, ela foi feita para passar o que nós estamos passando hoje. Nós não conseguiríamos viver no tempo de Abraão. Nós não conseguiríamos viver como Moisés, viver as tribulações que Moisés viveu, as dificuldades que ele passou. Quem somos nós para andarmos juntos com Davi? Mas para esse momento que Deus te trouxe, para esse momento que Deus te deu como momento de vida, você está mais que habilitado a vencer, superar as leves e momentâneas tribulações pelas quais você está passando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero finalizar com a pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, lá em Lucas, que os dois malfeitores que foram crucificados com Jesus, em determinado momento, nada dos malfeitores morrerem, e os centuriões romanos, o que eles observaram? Eles não morrem, então nós precisamos quebrar as pernas dos malfeitores. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Porque isso fazia com que eles deixassem de se sustentar nas suas próprias pernas, no seu corpo, fazendo com que eles não tivessem forças para aguentar o peso do próprio corpo, não havia como. Então eles soltavam o peso e isso fazia com que o pulmão se tornasse cada vez mais pesado, uma dificuldade tremenda em respirar e rapidamente a morte chegaria. Então, os dois malfeitores tiveram as suas pernas quebradas, além de terem sido crucificados. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles foram ver Jesus, Jesus já havia expirado, Jesus já estava morto, porque havia uma promessa que o Senhor havia feito, que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Nenhum osso. Deus estabelece limites, meu irmão. Deus sabe da sua fibra, sabe da sua capacidade, sabe do que você pode aguentar. Deus estabeleceu limites para o seu sofrimento também. E Satanás não tem autoridade para ir 1 milímetro sequer. Amém. A palavra do Senhor diz que no meio da tribulação ele dá o escape. No meio da tribulação significa dentro dela ele dá o escape. Foi dentro da fornalha que os 3 amigos, homens de Deus, tiveram escape. Foi dentro da cova dos leões que Daniel teve o escape. Vai ser dentro da sua tribulação que Deus vai te dar a oportunidade de falar como Jó disse. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas a partir de hoje eu sei, eu te conheço face a face. Eu te conheço na intimidade, eu te peço para se colocar de pé. Eu te conheço na intimidade do meu quarto, quando eu oro para orar e lá o Senhor está comigo. Apague as luzes, obrigado, Maria. Meu irmão, a tribulação ela tem momento de começar, mas ela tem momento de passar também. Agora que você entendeu, deixa eu ler mais uma vez para você. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você pode passar pela tribulação, mas essa tribulação não vai te deixar sem ar, não vai te deixar hospitalizado, não vai te trazer ansiedade. Essa tribulação, ela não vai gerar para você o mal do século. Tem tanta gente cometendo suicídio por aí, porque não entende essa palavra. Você pode até ficar perplexo, mas você não vai ficar desanimado. Você pode ser até perseguido, mas o limite é aí. Você não vai ser desamparado. Tem socorro chegando para a sua vida, tem socorro chegando para a sua casa. No versículo 15 ainda diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. Existe uma revelação nessa palavra, no versículo 15.
2 Coríntios capítulo 4, verso 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Sabe essa tribulação que você está passando? Você não entende o que eu vou te dizer, mas é porque Deus te ama que Ele está permitindo que ela aconteça na sua vida. Essa tribulação vai fazer com que você seja lapidado. Essa tribulação vai te levar para o próximo nível espiritual. Essa tribulação que você está passando nesse momento vai aumentar a sua intimidade com o Senhor. Continua assim, para que a graça... O que é a graça? A graça é o favor imerecido do Senhor. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, o favor imerecido de Deus, multiplique-se na sua vida, tornando-se abundante as ações de graça por meio de muitos. Deixa eu te explicar uma coisa. É no meio da tribulação que Deus vai te dar milagres. É no meio da tribulação que Deus vai trazer socorro, que Deus vai trazer sustento para a sua casa e para a sua vida. É no meio da tribulação que vão surgir situações onde você e a sua intimidade com Deus vão aumentar para te dar oportunidade de ter mais maneiras e momentos de gratidão diante do Senhor. É isso que essa palavra diz. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, o favor imerecido se multiplique e torne abundante a ação de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Deus vai usar essa tribulação para te dar mais milagres. Eu estou profetizando na sua vida, eu vou dizer de novo para você tomar posse da glória a Deus. Deus vai usar essa tribulação para que você tenha mais oportunidade de viver milagres na sua vida. Para que a intimidade com Ele seja aumentada. Deus vai te dar na tribulação motivos para você dar mais graças, dar mais glória a Ele e ainda apresentar mais ações de graça. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia, Senhor. 1 Coríntios 10, 13. O louvor pode começar a adorar o Senhor baixinho. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, especificamente: não veio sobre vós senão tentação humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Olha Deus estabelecendo limites aí de novo. Deus não deixará que você seja tentado acima do que você pode suportar. E na tentação Ele dará o escape, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Salva de palmas para Jesus.